Queria que você acessasse aí a tua Bíblia, ou o teu dispositivo, e abrisse lá no livro de Marcos, no capítulo 21, o capítulo 5, perdão, Marcos capítulo 5. Você que está aí na internet, você é muito bem-vindo, né, a participar desse momento conosco de compartilhar da palavra de Deus, e que o Senhor possa falar tremendamente ao seu coração aí. Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente ler. O que você é capaz de fazer por uma pessoa que você ama? Já parou para pensar nisso? Você, com toda a tua história, com toda a tua experiência, o que você é capaz de fazer? Vamos ler Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 21. Nós vamos ler até o 24, depois a gente vai pular ali alguns versículos e eu vou orientando vocês. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, e enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos lá agora para o versículo 35. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então ele entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, e tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, o que significa: menina, eu ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar? Feche teus olhos. Deus, nós estamos diante da leitura da Tua palavra, Senhor. Por isso nós nos colocamos, ó Deus, diante da leitura da Tua palavra, e nós clamamos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso ao nosso coração nesta hora, Senhor. E fale, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós aqui. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito precioso da palavra de Deus. É um texto que narra, sim, uma história de milagre, que narra, sim, uma demonstração do poder absoluto do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a morte, seja sobre a enfermidade. E esse texto ele vai narrar para cada um de nós aqui uma história de milagre. E se nós procurarmos saber um pouquinho a respeito do que é milagre, milagre é uma coisa que vai acontecer, que não é comum aos olhos humanos, que não existe explicação científica, que às vezes transcende as leis naturais e vai muito além daquilo que a mente humana talvez possa perceber. E eu podia definir milagre da seguinte forma, que é uma ação sobrenatural, é uma ação do sobrenatural no natural. É quando nós vemos na nossa vida, nós presenciamos na nossa vida uma ação especial de Deus na vida daquele que Ele já tem preparado. E essa é uma história que ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos também.
Ela é uma história que é narrada tanto em Mateus, em Marcos e Lucas. E uma coisa que é muito interessante, que quando nós vamos estudar um pouco esse texto e essa passagem bíblica, é que todos aqueles que escreveram os evangelistas, eles deram detalhes muito importantes na narrativa de tanto de Mateus como Marcos e como Lucas. Nós vemos a ida de Jairo, né, um líder da sinagoga, indo até Jesus. Nós vemos a interrupção da ida de Jesus. O trecho que nós não lemos ali é um trecho onde Jesus ele para enquanto estava indo para a casa de Jairo e ele cura aquela mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos. E todos os três evangelistas narram essa parada de Jesus. Todos os três narram a notícia de que Jairo não precisava mais incomodar o mestre porque a menina havia morrido. Os três evangelhos narram a história de que quando Jesus chegou na casa e disse que a menina dormia, eles deram risada do Senhor Jesus. Os três narram a ida dos discípulos ali junto com ele, né? Aqueles discípulos mais próximos. E todos eles também dão destaque na ordem de Jesus, quando ele chega e fala, Talita cumi. Levanta, menina, eu ordeno, né? E narra também aquilo que era para dar de comer para aquela menina. Esse é um texto da palavra de Deus que tem detalhes importantíssimos. E ele não só foi narrado para aquele povo, como nós hoje temos a oportunidade de refletirmos um pouco a respeito desse acontecimento. E adiante de toda essa história, que eu queria convidar você nesta tarde, né, nesse final de dia, a experimentar o sobrenatural de forma prática na nossa vida, através dos ensinamentos da Escritura. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus ele vai trazer ensinamentos para nós, e o primeiro que eu enxergo é que Ele quer fazer com que a nossa fé experimente um sobrenatural de Deus, o sobrenatural da pessoa do Senhor na nossa vida. Quando eu começo a olhar e focar na figura de Jairo, que era o pai daquela menina, que estava lá no leito de morte, eu vejo que ele era um homem religioso, ele era um líder, mas naquela situação que ele vivia, não bastava ele ser religioso e simplesmente ele ser um líder. Ele era um homem que provavelmente ele tinha boa intenção dentro do coração dele, mas todas essas boas atitudes dele, todas essas boas atitudes, não eram suficientes para aquele momento que eles estavam vivendo. Não bastava simplesmente ser religioso, não bastava simplesmente ter um conhecimento daquilo que ele vivia naquela época. Por isso eu digo que Jairo, ele viveu talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele. Por isso eu pergunto para você, o que você é capaz de fazer pela vida de uma pessoa que você ama? Talvez os pais aqui estão pensando nos filhos. Talvez os filhos estão pensando em irmão, em pai, mãe, avós. Mas essa história ela vai mostrar que Jairo ele viveu uma experiência de deixar muitas das coisas que faziam parte da vida dele naquela época de lado para focar naquilo que essencialmente era a prioridade na vida dele. E eu fico tentando imaginar o coração de Jairo e a luta que talvez começou a vir desde o início em que ele teve a informação da enfermidade da filha. Talvez a menina começou a não passar bem, e talvez ele tenha usado todos os recursos que existiam naquela época, toda a influência que ele tinha, para que de alguma forma aquela menina, a filha dele, pudesse ser curada, e de repente ele não consegue ter resultados. E ele se coloca, e de repente ele está diante de uma situação em que ele não tem muito mais o que fazer com as suas próprias forças, pelo seu próprio conhecimento ou pelos seus vínculos. E de repente ele recebe uma triste notícia de que a filha dele está à beira da morte. Dá para você tentar imaginar o coração desse pai? Dá para tentar imaginar? Talvez na mente dele possa ter passado tanta coisa. Senhor, eu tenho servido ao Senhor de uma forma justa. Possa ter vindo alguns sentimentos, talvez do porquê isso está acontecendo. Será que foi algo que eu fiz? Será que foi algo que eu deixei de fazer? E talvez outras tantas coisas pudessem ter passado pela mente dele,
de alguma forma tentando buscar justificativa para aquele momento tão difícil que eles estavam enfrentando. Agora, olha uma coisa, o que talvez Jairo não sabia era que o Senhor havia preparado aquele momento para que ele e a família dele, de Jairo, experimentasse o sobrenatural de Deus na fé, no coração e na vida daquela família. Foi isso que Deus fez com aquele cenário, com tudo aquilo ali. Por isso Jairo, ele acreditou que depois que todas as estratégias humanas foram esgotadas, que o Senhor, ele podia fazer um milagre. Ele podia mudar aquela história trágica, ele podia transformar pranto em alegria, ele podia mudar o status de quase morte para uma experiência de vida que serviria como testemunho do poder de Deus, da ação sobrenatural do Senhor. Por isso Jairo, ele começou a experimentar esse sobrenatural, crendo através da sua fé. E eu queria fazer uma perguntinha para você. Será que você crê hoje, do fundo do teu coração, que o Senhor, ele pode fazer um milagre na sua vida? Ele pode trazer o sobrenatural no natural do nosso dia a dia. Quando você pensa nas batalhas, nas lutas, naqueles sentimentos que talvez só você sabe que você tem dentro do teu coração, você crê que isso pode acontecer na tua vida? Talvez na vida da tua família? Cá entre nós, gente, tem momentos às vezes da nossa caminhada que falta fé para acreditar. E é nessas horas que nós nos encontramos da mesma forma como Jairo se deparou na situação da enfermidade da filha dele. Quando eu começo a pensar um pouquinho em fé, eu vejo que Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, ou seja, é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas ter essa convicção vinda da parte de Deus que pode acontecer. Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Cristo, através da sua palavra, de textos como esse, começa a nos levar a uma dimensão diferente de relacionamento e de crer que o Senhor pode fazer o impossível. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. O Senhor, ele não só existe, mas ele é um Deus que se preocupa com detalhes da nossa vida. E da mesma forma que Jairo pôde experimentar uma obra extraordinária, esse mesmo Senhor, ele pode intervir na minha vida e na sua vida, na nossa história, com o único objetivo de que nós possamos testemunhar a glória grandiosa desse Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. É esse o Deus que cremos, é esse o Deus que é apresentado na sua santa palavra. Agora teve uma parte que Jairo também teve que levantar. Teve uma parte que era ele quem tinha de fazer. E Jairo, ouvindo falar do mestre, vai até o mestre. E talvez os sentimentos, naquela hora, naquele momento, era de que ele não era capaz de resolver o problema que ele estava enfrentando. Ele tinha que reconhecer que sozinho ele não conseguiria, de que as coisas haviam fugido do controle dele. A posição que ele exercia não funcionava mais, a influência que ele tinha não era suficiente. A autossuficiência não poderia ajudá-lo. E de repente ele se encontra em completo desespero. E aí eu queria dar uma palavra muito específica para você nessa noite. Talvez o Senhor trouxe você aqui neste dia, neste fim de dia, para mostrar que é possível sim ter vitória nas lutas que você tem enfrentado. É possível. Porque o mesmo Senhor que agiu na história de Jairo, é o Senhor que age na sua história.
E quando nós entendemos isso, nós começamos a aceitar a presença do sobrenatural do Senhor na nossa vida, fazendo uma revolução na nossa fé. Por isso eu digo com muita tranquilidade e ousadia que experimentar o sobrenatural de Deus é viver com a certeza de que o Senhor pode fazer o impossível na sua história, seja ela qual for. Experimentar o sobrenatural de Deus é viver com essa certeza de que o impossível vai se tornar possível porque Ele é o Deus do impossível. E diante dessa afirmação eu queria que você pensasse um pouco, quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as batalhas que às vezes têm incomodado o teu coração ao ponto de você, às vezes, se colocar quase como um Jairo? Quais são os sentimentos que você tem nutrido diante da tua vida, diante da tua caminhada? Existe algo que nós podemos fazer, que é crer que esse Deus, Ele tem poder infinito sobre todas as coisas. E Ele pode agir no teu coração e na tua vida. Por isso, experimentar o sobrenatural de Deus, Ele nos leva a conhecer mais esse Deus. Quando eu começo a acompanhar, eu vejo, de repente, o Senhor Jesus agindo, de certa forma, no dia a dia daquela família, no dia a dia de Jairo. E, de repente, Jairo ele tem a sua rotina modificada por causa da enfermidade da sua filha. E quando nós começamos a olhar, nós vemos que, de repente, ele começou a olhar e ver que ele tinha que mudar algumas coisas dentro da vida dele. Algumas decisões, algumas atitudes. E eu fico imaginando Jairo, às vezes, tendo que ir trabalhar preocupado com aquilo que estava acontecendo em casa. Eu vejo Jairo, às vezes, não conseguindo se concentrar no que era necessário, porque ele estava preocupado com aquela situação. E, de repente, ele começou a viver dentro do coração momentos de incertezas. Momentos em que o coração começou a ficar aflito. Queria fazer um paralelo aqui. Quem já passou por enfermidade dentro de casa vai entender muito bem o que eu estou falando. Você que já passou por enfermidade de casa, dentro de casa, enfermidade. Como é difícil às vezes a gente encarar, não é? É muito difícil. De repente você tem a sua rotina mudada. De repente você tem que ir para o hospital, ficar em hospital, dormir em hospital, falar com o médico, dormir naquelas cadeiras de hospital. Às vezes quem não gostava de dirigir precisa dirigir. Quem não gosta de enfrentar trânsito precisa enfrentar trânsito. Quem não gosta de esperar a fila, às vezes tem que esperar, porque para entrar na UTI precisa ter aquele momento em que às vezes atrasa, porque a lógica lá não é tão certa, o horário não é tão correto. E de repente você tem a sua vida toda mexida por causa da enfermidade que está acontecendo, além de todo aquele sentimento de dor, de incerteza, de insegurança, onde na maioria das vezes o que vai ficar é a fé de que Deus pode fazer algo a mais. E essa enfermidade, ela muda completamente a rotina da gente. Agora, você que já passou por enfermidade, você já parou para pensar como a sua vida ela é balançada? Eu lembro de um irmão muito querido, que eu fui visitar na UTI de um hospital e ele compartilhava comigo, ele falava assim, pastor, quando eu comecei a olhar aquelas gotinhas ali, eu não tinha o que fazer dentro daquela UTI, e aquela gotinha do soro fazendo tique, tique. Eu vi que eu não era nada, e que eu não podia fazer nada. Quando a gente passa por enfermidade, seja ela qual for, vai mudar a nossa rotina, vai trazer cansaço, falta de força, falta de vontade, mexer com o apetite. Eu não vou poder fazer tudo aquilo que eu gosto. Se o problema é na coluna, então, não tem como. Muitas das coisas que talvez eu fazia, eu vou ter que parar. Porque a minha rotina, ela é mudada. E quando eu começo a fazer um paralelo no mundo espiritual, e quando eu vejo que quando nós estamos enfermos espiritualmente, é assim que começa a acontecer e mudar a nossa rotina também. Sabe por quê? Porque o nosso dia a dia já não vai ser mais o mesmo. Às vezes começa a brotar sentimentos que não deveriam brotar, às vezes de autossuficiência. Começa a tomar lugar no nosso coração que não era devido. Às vezes a nossa vontade de fazer do nosso jeito, o nosso orgulho começa a aumentar e eu sou incapaz de acreditar que
que Deus ele pode ser suficiente na minha vida. Eu começo a não desejar mais coisas saudáveis. O meu desejo de relacionamento com Deus, ele é roubado, ele é tirado de mim. E de repente um vazio existencial começa a brotar dentro do meu coração. E isso são sintomas de enfermidade espiritual. Eu não consigo mais investir tempo de qualidade com o meu Senhor. Se eu pudesse fazer uma pergunta, só eu e você. Como está a saúde espiritual do teu coração? Você tem conhecido esse Deus que pode fazer um milagre pleno e transformar e fazer o impossível na sua história? Ou talvez quando você olha no fundo do teu coração, espiritualmente você está num leito de UTI. Se você está correndo uma maratona e querendo mais, glória a Deus por isso. E continue a buscar isso. Mas quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós só poderemos experimentar o sobrenatural de Deus quando a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele, Senhor, Ele é saudável. Ele é saudável. E aí, quando nós nos colocamos diante de tal situação, nós começamos a experimentar os milagres do Senhor no nosso dia a dia. Gente, eu me lembro o dia que eu torci os 2 pés. Você já torceu os 2 pés de uma única vez? Eu torci os 2 pés. Eu estava trabalhando, correndo, numa manifestação, na época que estava na TV. E lá na Rua do Ferroviário eles tinham uns, não sei como é que chama aquilo, mas um negócio de concreto redondo assim. E no corre-corre, eu não vi aquilo, eu pisei com o pé esquerdo virou. Quando eu pisei com o direito voou. E aí o que aconteceu? Me esborrachei no som. Aí eu virei notícia aquele dia. Ó, o Clava está rindo, o Clava deve lembrar. Aí eu virei notícia no meio daquele negócio. Gente, eu tive uma sensação horrível. Eu não conseguia chegar em casa. Eu estava com os 2 tornozelos totalmente inchados, imobilizados. Eu sentei no chão da minha sala para tentar organizar alguma papelada lá. O telefone tocou, eu não conseguia chegar até o telefone que estava a alguns metros de mim. Eu comecei a me sentir incapaz. E naquele momento eu comecei a dar valor aos detalhes do nosso dia a dia, como o meu tornozelo, que eu nunca tinha pensado, eu acho, no meu tornozelo. E às vezes quando a gente olha para a nossa história, a gente tem que aprender a reconhecer esses milagres do dia a dia do Senhor, que tem a ver com o nosso respirar. Só quem teve dificuldade de respirar sabe quão maravilhoso é. Nós podemos respirar, nós podemos sentar, deitar, levantar, comer, beber, falar, amar e ser amado. Tudo isso é dádiva da presença desse Senhor. E de repente quando eu olho para a figura de Jairo, naquele momento ele começou, de passar por tudo aquilo, ele começou a olhar para o seu dia a dia de forma diferente. Talvez ele estava vivendo com a sua filha, com a sua família, como se fosse os últimos momentos que eles estavam vivendo, e cá entre nós, às vezes nós temos que nutrir esse sentimento dentro do nosso coração e reconhecer os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, no dia a dia, no nosso caminhar, na nossa história. E quando nós estamos espiritualmente saudáveis diante do Senhor, nós somos capazes de reconhecer a boa mão do Senhor em todo e em qualquer momento. No momento de enfermidade, mas no momento de vitória que nós estamos experimentando. Seja dentro da nossa casa ou em qualquer situação da nossa vida, aquilo que somos e aquilo que fazemos, nós somos porque o Senhor é por nós e tem agido na nossa vida. Agora, fechando essa palavra, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jairo ele teve que exercitar algo ali, experimentar o sobrenatural de Deus, colocando realmente aquela situação na dependência do Senhor, na dependência de Deus. Dá para você imaginar, tenta imaginar comigo, você que está aqui hoje. Jairo chegando lá, perto de Jesus, convencendo Jesus a ir até a casa dele para fazer a filha dele viver, para fazer a filha dele ser curada. E Jesus está andando no meio da multidão,
E de repente Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Jairo fala assim, meu Deus, ele vai parar. Se ele fosse colérico sanguíneo, naquela hora ele tinha infartado. E Jesus para e começa, alguém me tocou. Mas como, mestre, alguém te tocou? Tem tanta gente ao teu redor. Não, alguém me tocou e saiu o poder. E a história, o texto bíblico narra a cura daquela mulher que sofrera tanto. E talvez naqueles momentos o coração de Jairo já devia estar aflito. Porque ele disse, meu Deus, a minha filha, vamos, Senhor. E aí chega a notícia, dizendo, pode ficar por aí, não precisa mais incomodar o mestre, não, que a tua filha morreu. Dá para imaginar o sentimento daquele homem, daquele pai, no meio daquela multidão, aquilo que estava acontecendo. E ali Jesus começa a ensinar para Jairo e a nos ensinar uma lição muito preciosa nessa passagem. O Senhor tem todo o controle da nossa vida e da nossa história. O Senhor já sabia aquilo que iria acontecer. Por isso eu digo que depender de Deus não é as coisas acontecerem do meu jeito ou do seu jeito. Mas dependemos de Deus é as coisas acontecerem do jeito de Deus, no tempo de Deus e, acima de tudo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E às vezes a gente não consegue enxergar o mover de Deus, às vezes nas batalhas que estamos enfrentando. Como é comum, às vezes nós temos contato com pessoas que passam por tantas lutas, às vezes na área do relacionamento. Eu me lembro de uma questão do relacionamento que a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, há 30 anos eu vivo um inferno dentro da minha casa. E nós começamos a fazer um atendimento ali com aquela pessoa, e o sentimento dela é que ela, se tivesse uma pílula de ela beber uma cápsula e resolver os problemas de 30 anos com uma cápsula, ela queria. E cá entre nós, às vezes a gente não quer isso também. Às vezes a gente não quer tratar câncer com sonrisal. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está vivendo enfermidade espiritual dentro do coração, a gente não percebe. E a gente não sabe a gravidade de onde aquilo está nos levando. E de repente, quando eu olho para essa história de Jairo, eu vejo que ele começa a mostrar que a minha história e a sua história estão na mão do nosso Senhor. E Ele tem o controle absoluto. Nem em tempos de luta, enfermidade, de batalha, Ele perdeu o controle da nossa vida. Por isso que depender de Deus é crer que Ele pode fazer, sim, o impossível. Ele pode fazer. O texto começa a narrar que chega a notícia, né? Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Aí Jesus ele entra na conversa e diz o seguinte, não tenha medo, somente creia. Olha essa frase do Senhor Jesus. Não tenha medo, somente creia. Somente creia. Talvez você entrou aqui nessa noite e o sentimento do teu coração era que as tuas batalhas não têm mais jeito. A palavra do Senhor para você hoje é, não tenha medo, somente creia. Talvez existam pessoas até zombando de você, da mesma forma como zombaram do Senhor Jesus. Por causa da tua fé, por causa daquilo que você acredita, por causa dos princípios e valores que você tem. E a palavra do Senhor para você nessa noite é, não tenha medo, tão somente creia. Sabe aquele sentimento de às vezes de injustiça, que parece que o outro está prosperando e você não? Permaneça firme, não tenha medo, somente creia. Gente, essa palavra é tão preciosa no nosso coração, é tão especial. E neste fim de dia eu tenho 2 desafios para você, e eu queria do fundo do meu coração, que da mesma forma como esse texto ele falou comigo, o Senhor tem a liberdade para estar falando com você. E o primeiro desafio, na verdade, é uma pergunta que eu quero fazer para você. Como é que está a sua saúde espiritual?
Baixa a tua cabeça um pouquinho enquanto a gente fala. Qual é o diagnóstico que o médico dos médicos está dando no teu coração neste momento? Quando você olha para a tua caminhada, quando você olha para o teu coração, será que você está precisando de uma cura vinda da parte de Deus, no mais íntimo da sua alma? Lá no teu coração. Esqueça aí a pessoa que está do teu lado. Eu creio que essa palavra do Senhor é para você. Talvez você entrou aqui hoje e Deus está dizendo que você precisa experimentar o sobrenatural dEle no teu coração e na tua história. E quando nós ouvimos isso, nós começamos a pensar, mas como que isso é possível no meu coração? E talvez a atitude prática que você precisa hoje é abandonar algumas coisas que talvez estejam impedindo o manifestar extraordinário e sobrenatural de Deus na sua vida. Quais são os toques do Espírito Santo no teu coração neste momento? Será que tem coisas que você precisa deixar? Atitudes, pensamentos. Talvez você está diagnosticando que exista aí um câncer espiritual dentro do teu coração. E na noite de hoje, neste momento, Deus, Ele está dizendo para você que é possível. É possível a cura vindo da parte do Senhor. O desejo do meu coração é que você hoje possa voltar para a tua casa crendo que o impossível do Senhor vai revolucionar a sua história, vai restaurar sentimentos que talvez você esteja sofrendo, porque Ele vai começar a fazer tudo novo, porque o que é impossível para você é possível para o Senhor, é possível para Deus. Quando o Senhor olha para a tua vida, Ele tem tantos sonhos, tantos planos e tantos projetos, e hoje Ele está dizendo, olha, não tenha medo, somente creia que é possível. Talvez você vai ter que sair daqui hoje mudando suas prioridades, mudando as suas prioridades, mudando onde você está investindo tempo, para que você possa sim ser um instrumento sobrenatural de Deus no plano que Ele tem. Nesse primeiro tempo de oração que nós vamos fazer, eu queria desafiar você que tem entendido, nesta hora, que precisa de um bálsamo da cura do Senhor aí no teu coração, na tua alma, no mais íntimo. Eu queria que onde você está, fica de joelho se você puder. Fique de joelho e nós vamos orar. E você vai dizer o seguinte: Deus, olha, eu estou entendendo que existe algo do Senhor aqui para minha alma, para o meu coração. O Senhor sabe que hoje o Senhor está revelando que existe enfermidade, mas é que eu preciso da cura do Senhor, da minha alma. Amém. Glória a Deus. A igreja continua orando. Você que está de joelho, comece a falar com Deus. Comece a dizer: Deus, olha, o Senhor conhece o meu coração e aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho necessitado. Talvez o Senhor está mostrando para você hoje que você precisa abandonar. Fale com Ele sobre isso que Ele está dizendo. Oh, Senhor. Deus, seu povo está de joelho aqui, Deus. Reconhecendo, Deus, aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, Senhor. Por isso, Deus, de joelhos, ó Deus, aqui o Teu povo, ó Deus, precisa de uma porção especial da Tua presença, Deus. E eu quero clamar em nome de Jesus, para que o Senhor possa restaurar o relacionamento, Deus.
desses teus servos com o Senhor, fazendo com que esse relacionamento os leve, Deus, a uma certeza de que não simplesmente a vitória chegará, mas de quando essa vitória chegará. É uma questão de tempo e não se vai acontecer, porque o Senhor está agindo no coração do teu povo, Pai. Restaura, Deus. Restaura relacionamentos, traz santidade, tira pecados, Senhor. Traga intimidade, Deus, para o teu povo e para a tua igreja. Faça isso em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos. Amém.